Começa agora, Meio Campo FI. Hora certa. E 20 minutos. Roberto Marcondes. Ao vivo, em 8 horas e 20 minutos, ao vivo aqui pela Rádio Futebol Interior. E, evidentemente, hoje é um dia um especial e, ao mesmo tempo, triste, porque a gente não vai ter mais um programa falando sobre o futebol feminino. Por enquanto, porque vem aí a terceira edição e já está trabalhando para essa terceira edição o nosso querido Inácio, que foi o grande responsável por esse sucesso. Foi um sucesso essa segunda Taça do Povo Futebol Feminino Transite Brasil. Um sucesso. A final realizada na última terça-feira, feriado, com transmissão aqui pela Rádio Futebol Interior, com imagem. Estivemos juntos com o Carlos Corsato. Foi um sucesso. Público presente na Praça Esportiva Vereador José Pereira, na cidade de Sumaré. Muito obrigado ao Pedro Rocha, que é o secretário municipal de esporte, a toda a administração de Sumaré, por ter abraçado esse projeto da final da segunda Taça do Povo Futebol Feminino Transite Brasil, no comando do Inácio Rodrigues, que está aqui ao nosso lado. Foi um sucesso. Público presente, um grande jogo apertado, jogo justo com a equipe de Leme, que ficou com a segunda colocação, né? Perdeu o jogo por 2-1 para a equipe que representou Campinas, que é o Parque Brasília. Já representantes da equipe estarão aqui conosco, estão chegando já para a gente poder conversar sobre essa emoção. E foi a primeira vez que, além do título inédito para o Parque Brasília, também nós tivemos já o início de um projeto muito legal, maravilhoso, que é justamente, tem um troféu que recebeu o Parque Brasília e o outro troféu que está na sede do Parque Brasília, porém, ele irá ser itinerante, ou seja, se o Parque Brasília ganhar 3 vezes, fica com o troféu. Se não, meu amigo, ele vai rodando, que é muito importante, porque cria-se, portanto, um aspecto de ser muito competitivo na competição. Inácio, um abraço, boa noite. Deixa eu ver se o microfone tá. Não, deixa eu ver. Pronto, tá aberto agora. Que sucesso foi a Taça do Povo. Roberto, boa noite. Quero agradecer a todos que participaram da Taça do Povo, né? Não só os atletas, mas todo aquele pessoal que faz acontecer por trás, os patrocinadores, o futebol interior, que apoiou também muito firme nisso e deu muito certo essa parceria com a Taça do Povo. Quero agradecer Transite Brasil, Colégio Trianon, que é curso técnico de enfermagem. Segurança do Trabalho. Quero agradecer a Magnífica Costela, que ajudou a proporcionar esse grande campeonato. E a gente concluiu ontem, né? Praticamente, que ontem foi paga a premiação deles. Ontem foi feito o Pix. Foi feito o Pix. Então, cada um recebeu sua premiação lá. E eu fico muito feliz porque a notícia se espalhou por Campinas, pela região metropolitana. Foi um sucesso. E hoje eu já tive uma conversa com um patrocinador novo que está chegando. Já hoje? Acabou ontem o campeonato? E já vai vir aí agregar mais valor ainda no campeonato. Para que o prêmio seja maior na próxima edição. Mas, Inácio, é claro que a gente esperava esse sucesso todo e esse retorno, porque você é um cara que merece, né? Você é um batalhador, abraçou um projeto, que nem eu sempre falei, que realizar algum campeonato com você sendo escorado por um poder público é muito fácil, porque você tem todo um suporte importante, né? Em todos os sentidos. Mas você, numa carreira solo, desenvolver e ter essa coragem, ter coragem, realizar um campeonato do tamanho que foi a segunda Taça do Povo Futebol Feminino Transite Brasil, tem que ter muita coragem. Você realizou o primeiro, veio para o segundo, e o segundo foi muito mais visto, muito mais comentado e cresceu em relação ao primeiro, ou seja, está no caminho certo. E é muito difícil fazer sozinho, né? Tem seus pares, mas a cabeça pensante, a cabeça do projeto é com você, né? Cara, eu quero agradecer o Cidinho, né? Que o Cidinho é o cara que organizou tudo. Grande Cidinho. Montou chaveamento, montou regra, montou tudo. Então não posso deixar
de falar que também é mérito, Grande parceiro, é né, mérito Inácio? dele, porque ele que organizou tudo e graças a Deus deu tudo certo, né? Mas eu quero deixar uma pergunta no ar para todos os ouvintes, todos os atletas, todos que gostam de futebol feminino. Fala para mim, na nossa região, qual é o campeonato de futebol feminino que teve essa proporção de prêmios, de jogos, De público. troféu, público, medalha na nossa região? Não tem, né, Inácio? Não tem. Não tem. Um campeonato foi feito na raça, né? Quero agradecer os clubes que participaram, né? Principalmente o pessoal que veio de longe, Leme, Paulínia, Americana. Muitas jogadoras também participaram de longe aí nos seus clubes aqui em Campinas. Então foi um sucesso. Teve um imprevisto, né? Assim, para hoje a gente quer trazer aqui o pessoal do Parque Brasília. Tá chegando aí. Tá chegando. Daqui a pouquinho eles vão falar um pouquinho. Isso Quero aí. agradecer pessoalmente eles. E, enfim, foi um sucesso. E eu não posso também deixar de falar, porque o crédito também tem que ser dado para a FI, Futebol Interior. Porque vocês elevaram também a qualidade do campeonato com as matérias feitas semanalmente. E agora foi feita a final Com imagem. com imagens pelo YouTube. Isso aí valorizou muito, Muito. né? Graças a Deus. Enfim, tá chegando mais gente, o negócio tá crescendo. Meu telefone nos últimos 2 dias relacionado à Taça do Povo não parou de É tocar. mesmo, Inácio? Tem muita Além dos gente... parabéns, já interessados em participar da terceira edição. Exatamente. Já tem time aí de município querendo... Aliás, já tem secretário de esporte em alguns municípios já querendo montar equipes femininas para vir participar aqui com a gente dessa Taça do Povo. Então, eu acredito que a terceira edição vai ser melhor ainda. E quem sabe, né, não passar uma final numa grande rede de televisão na nossa região aqui. É isso aí, tem que pensar sempre grande e será assim. Olha, daqui a pouquinho estarão aqui conosco a Naldinha, que faz parte da comissão técnica. Teve um imprevisto, a Naldinha não veio, Não veio. mas a Ellen vem. A Ellen, que é atleta, Isso, esteve vem. presente na final, vem. Só lembrando que na final, que nós registramos aqui pela Rádio Futebol Interior, com imagem, com a transmissão do Carlos Corsato, direto do Centro Esportivo Vereador José Pereira, na cidade de Sumaré. A equipe do Leimense ficou com a segunda colocação, com um gol de Nayane, que para mim foi, acho que, a melhor camisa 10. Joga muito, hein? Se eu não me engano, acho que não sei se foi a Nayane que recebeu o troféu, não lembro agora. Jogou muito essa camisa 10 aqui do time de Leme. E para o Parque Brasília marcaram Carolzinha e Bailarina. Isso. Marcaram os gols da vitória e do título para a equipe do Parque Brasília, que ficou com o título inédito. Lembrando que o Parque Brasília foi a defesa menos vazada. 5 gols durante todo o campeonato, inclusive com a final. Inclusive na final. Inclusive a goleira recebeu o prêmio aí do goleiro mais menos vazado. Menos vazado. E a equipe de Leme com o Atacante. melhor ataque. É isso Com o melhor mesmo. ataque. Com a Maria sendo a artilheira da competição. Isso, é isso mesmo. Então foi realmente... Foi muito bom. Porque eu falo muito isso, Inácio, que apesar do equilíbrio técnico que nós registramos na Taça do Povo, nós vimos um equilíbrio um equilíbrio importante, explícito, né, das equipes. Mas não tem como, na final chegam os melhores. Sim. Não tem como. Chegou o Parque Brasília com a melhor defesa. Chegou a equipe de Leme com o melhor ataque, com a artilheira da competição. O Parque Brasília com o melhor goleiro. Não tem como. Se você, deu zebra na final, não dá zebra. Chegam os melhores, apesar de toda a dificuldade. O Parque Brasília tirou o Atlético, que era o campeão da primeira edição. Tirou o Atlético, né? O Atlético, isso. Exatamente. Então como é que faz? Né? O Parque Brasília tirou o Atlético e tirou o Bonfim, né? Pois é. É FFC, né? FFC. Isso. E o time de Leme tirou as meninas que jogam lá, como é que chama? O time é Meninas... Meninas do Parque. Do Parque. Nossa. Não, foi muito bom. Destruiu gigantes dentro de uma semifinal. Sim. Então, assim, a final só demonstra que o nível técnico que teve a Taça do Povo, né? Roberto, o que eu percebi também, que todos os times estão se qualificando cada vez mais tecnicamente com as suas jogadoras.
Não tem mais aquele negócio, favoritismo. Por exemplo, na minha cabeça, o favoritismo, quem ia ser campeão da Taça do Povo ia ser o FFC. Pelo histórico de Pelo atleta. histórico, não, pelo que eu vejo eles na beira do campo. Entendi. Né? Então, para mim, na minha cabeça, eles iam ser Ia chegar para e ser ficar com o título. Isso, né? Para uns seria o Atlético, jamais o pessoal ia imaginar que o Parque Brasília, que é um time recente feminino, ia ser campeão. Mas foi com garra. As meninas, eu conheço algumas jogadoras do Parque Brasília, com garra foram lá e venceram. Agora, Inácio, sabe o que me chamou a atenção e que eu fiquei simplesmente surpreso positivamente? Não só a questão da disciplina das meninas, não teve uma discussão, não teve um cartão vermelho. Não teve um só. Um só, pois em 200 mil jogos. É verdade. Então não teve indisciplina. Foi um campeonato extremamente disciplinado. Sim, As meninas sim. respeitando a decisão da arbitragem, respeitando o adversário. E uma outra situação, Inácio. Eu fiquei surpreso com a estrutura. Que você pesa e classifica o campeonato através da estrutura dos times. Se você observou a estrutura que nós tivemos no campeonato das equipes presentes e com toda a estrutura na equipe de apoio, no staff, e de todas as equipes, e também na final, com comissão técnica com dois treinadores, com sistema de médico, clínico, questão de água. Não teve um problema. Você vai em alguns campeonatos aí, o pessoal pega água da torneira, velho. Fala, pô, peraí. Ou seja, nada contra, mas a questão de organização, a estrutura do Lemense, a estrutura do Parque Brasília para essa final é time profissional. Sim. Concorda comigo ou não? Concordo plenamente. Eu fiquei surpreso positivamente. Eu quero lembrar para os campeões aí, os finalistas, né? Que nosso patrocinador também, Colégio Trianon, que tem curso de técnico de enfermagem, tem o segurança do trabalho, que tem lá o desconto das bolsas para quem foi campeã. Lembra disso? Lembro. Então, o Colégio Trianon fica ali na Saras de Oliveira, esquina com a João Jorge. Facinho. Em frente à Universal. Isso. Né? Então, meninas do futebol aí que querem ter uma carreira de técnico de enfermagem ou segurança do trabalho, um dos nossos patrocinadores é o Colégio Trianon. Faça uma visitinha lá, vai conhecer o colégio e lá você vai ser tratada com o maior carinho que você pode ter dentro de uma escola que deixa você numa profissão fantástica. Tanto a enfermagem como a segurança do trabalho. Sim. Ou seja, o casal pode trabalhar, Exatamente. pode fazer o curso, né? O homem também pode fazer enfermagem. Claro que pode. Certeza, e tem que fazer. Se tem o dom, tem que fazer. E outra, é um mercado aberto. Sim, Você não fica parado. É isso mesmo. Eu sempre falo que é um mercado importante é a enfermagem. Você tem uma abertura gigantesca de mercado com relação à oportunidade de trabalho, né? Eu até quero deixar a dica para o nosso colega que é proprietário lá, o Nevando, para criar o campeonato. Ficou animado, ele ficou animado com o campeonato. Criar um campeonato do Master, né? Taça Master Trianon. Deixa eu fazer uma perguntinha, já que você entrou eu já ia falar da base. Você acredita que Campinas e região, pela sua experiência e pelo seu know-how e pela imagem positiva que você criou com as duas edições da Taça do Povo Futebol Feminino? Você criou duas. A primeira, como é primeira, evidentemente você não consegue atingir o que você esperava. A segunda, eu tenho certeza que passou de todas as expectativas suas. Sim. De forma extremamente positiva. É possível criar ainda este ano algum torneio, coisa rápida, coisa de um mês, fazer um torneio de base, tipo sub-17, sub-20? Campinas tem essa condição, o Inácio, de futebol feminino? Podemos tentar. Você acha que eu acho difícil? que a gente não consegue criar muitos times aí, mas eu acho que dá para criar um campeonato rápido. Coisa rápida, coisinha acho que dá para se ajuntar todo mundo, dá para criar aí uma meia dúzia aí. Eu acho. Com 6, 7 times. Eu acho que seria legal, né? Se eu pensar, porque as meninas, elas estão querendo jogar.
Sim. Elas estão afim. Por exemplo, na Taça do Povo, né? Não tinha limite de idade, só tinha o limite para iniciar, que era 14 anos. 14 anos para cima, vai embora. Vai embora. Eu senti ali que pelo menos 60% tinha entre 14 e 20 anos. Exatamente. 60%, 70%. As jovens que estão buscando e querendo justamente brincar, porque não tem espaço. E havia a oportunidade da Taça do Povo. Exatamente. De repente, um sub-20 com essa galera. Pode ser. Acho que dá para fazer alguma coisa assim. Você já está com umas ideias boas. Vamos pensar. Tem várias coisas. Tem que descansar um pouco a cuca, né? Eu tô até querendo começar a antecipar uma rodada do campeonato da Taça do Povo para esse ano de 2026, né? Antecipar uma rodada antes que termina o ano. Antecipar uma rodada para a gente fazer as oitavas, quartas de finais e semifinal o ano que vem. Ah, entendi. Né? Porque a gente tem uma dificuldade em Campinas de campo. Ah, tá. São muitos campeonatos masculinos em Campinas e aí não tem espaço para o feminino. A nossa dificuldade é essa. Mas isso é um absurdo, tinha que ter espaço, né? E o futebol feminino, muitas meninas trabalham no sábado, não consegue jogar bola no sábado. Né? No sábado à tarde, por exemplo. Não consegue. Umas trabalham em shoppings, outras trabalham dependentes, então, enfim, não consegue. E aí a gente tem que tentar montar essa estratégia para os domingos. Então, eu vou tentar antecipar uma rodada esse ano. Legal. Né? Você abriria agosto ou setembro a inscrição, com 2, 3 meses de antecedência, para dar tempo para os times se organizarem. Para fazer uma rodada entre novembro e dezembro. Tá. Entre final de novembro e início de dezembro, que depois fecha os campos. Janeiro, fevereiro, os campos estão fechados. Abre em março. Aí você voltaria em março. Voltaria em março. Com as fases oitavas, quartas e semifinal, é isso? Isso. Ah, legal. Aí dá para todo mundo já saber quem vai pegar quem classificou, já vai trabalhando aí vai ter uma chance para os times se reestruturar. Muito bom, essa ideia é maravilhosa. É claro que é o início de um grande projeto, né, Inácio? Sim. Que você abriu para a primeira edição, que foi excelente, a segunda passou de todas as expectativas positivamente, e isso nós vimos, o estádio, em Sumaré, tinha mais quase umas 1.000 pessoas. Assistindo? Não chegou a 1.000, mas acho que tinha 600, 700 pessoas? Mais ou menos. Pô, só na Rádio Futebol Interior, com a nossa transmissão, com imagem, tivemos quase 2.000 pessoas. Isso é bom. Excelente. São números, né, Felipão? Felipe Marques está aqui ao nosso lado, que comanda o show aqui na retaguarda. Números excelentes para o YouTube. E teve umas coincidências lá em Sumaré, no estádio, porque o nosso patrocinador também, Magnífica Costela, também estava lá. É de Sumaré. De Sumaré. Assistindo o jogo, né? Sim. E falou conosco, inclusive. A 500 metros onde fica o estabelecimento deles, né? Ali do lado? Pena que não foi de domingo o jogo, senão eu ia levar todo mundo para lá. Foi o feriadão, né? Foi um feriadão ninguém abriu, mas o Magnífico Costela ali de Sumaré gostou do que viu, né? E a gente, em particular, quero agradecer ao Iosbel e à Vívia, que estavam presentes lá. A Vívia não pôde estar no campo, porque estava com as crianças, mas o Iosbel estava lá na entrega do troféu. Então, conversou conosco, inclusive. Eles acompanhou a gente do início ao fim. Então, eles tiveram presente aqui, né? Isso foi no importante. Programa então, nosso aqui. Você que é de Sumaré, da região metropolitana ali, de Hortolândia, Campinas, estiver passando por Sumaré, sábado, domingo, dá uma paradinha lá na Magnífica Costela. E todo mundo conhece o Centro Esportivo José Pereira. Que né? é muito bom. Muito legal, muito bom. Então você que está afim de cuidar do seu futuro, que é importante, Trianon, cursos técnicos de enfermagem e segurança do trabalho. Você que participou da Taça do Povo, meu amigo, na segunda edição, que teve o Parque Brasília como campeã, equipe, você tem desconto. A Ellen chegou aí, viu? Acho que tem alguém lá para receber ela. Vai lá, Felipão. Por favor. Felipão, vai lá. Felipão é braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Bom, pessoal, daqui a pouquinho, então, o pessoal do Parque Brasília vai estar aí. Trouxeram a taça? Eu fiz o pedido de trouxer a taça aqui para nós. Pô, maravilhosa. Mas é importante você, Roberto, perguntar para Ellen como é que começou tudo o Parque Brasília com o futebol feminino. Que é muito tradicional. Estou curioso para saber. E quem esteve presente também foi Ezequiel. Ezequiel, que era ex-Corinthians, ex-Ponte.
A filha do Ezequiel é da comissão técnica do Parque É Brasília. ela que vai estar aqui. A filha do Ezequiel? Sim, Ela? é. Ah, que legal. E o que eu achei muito engraçado foi o seguinte: chegou o nosso querido doutor Júnior, nosso doutor advogado dos bons, doutor Júnior. Então, Ele tem um defeito só, mas a gente vai ficar quieto, não pode falar. Quem diga ao contrário, quem não conhece direito. a Ellen tá aí? O Júnior, melhoras aí no estado E aí, gripal querido, seu. senta aqui, ó. Senta aqui, Ellen. Tudo bem? Você tava agitado domingo, hein? Nossa! Tudo bem ou não? Tranquila? Bem, prazer em revê-la. E o papai foi, todo feliz, papai Ezequiel. Você chegou a jogar, Ellen? Sim. Você fala um pouquinho próximo ao microfone, Sim. na boca. Você tá nervosa, fica de boa. Fique em paz, que aqui é do povo. Fica tranquilo. Joguei no Guarani durante 7 anos. Mas posição do papai ou não? Não, no meio, não? O zagueiro? Então, lá no Guarani, quando eu comecei, era para eu jogar na linha, né? Tá. E aí teve um campeonato lá da Federação Paulista, não tinha goleira. Você foi pro gol. E aí, gostou do... Se destacou. Fiquei sabendo que ela era uma boa Exatamente. goleira. Ellen? Que legal. Aí o Fernandão pediu para eu agarrar no Assumir. gol para ele, e ele foi incentivando, e eu falava, não gosto de ser goleira, não gosto de ser goleira. E ficou apaixonado pela posição. Ia contra a minha vontade. É? Eu acho que eu fiquei apaixonada pela posição Aham. quando eu fui jogar em Indaiatuba, fiz um teste lá e com as meninas do Guarani mesmo, saímos do Guarani e fomos para Indaiatuba. Quando na minha época de Lemense, que eu fui Lemense. Mas você rodou a Você jogou no região Lemense também? Joguei no Lemense. Mas você rodou a região, então. Coincidência, hein? Sim, coincidência. Que legal. E me diz uma coisa, Ellen. E sobre o Parque Brasília, que é muito tradicional no futebol masculino, muito tradicional. É o berço de craques na cidade de Campinas. A gente escuta por aí que o Parque Brasília masculino é o time briguento, né? Exatamente. E como é que surgiu o projeto do futebol feminino? Então, o futebol feminino ali no Parque Brasília começou com a minha mãe. Tá. Ela, João Guedes, Juliana Felippo. E aí, quando o João Guedes foi fazer um campeonato, ele, legal, você não tem vontade de montar um feminino lá no Parque Brasília? E eu já tinha essa vontade com outras meninas dali da região. Porque você jogou, né? Sim. E teve uma certa época, um certo tempo, que meu pai tinha a escolinha lá e tinha muita menina. E eu falei, cara, por que não um futebol feminino aqui no Parque Brasília, né? E aí eu falei assim, vou tirar isso do papel. Era já um sonho nosso, mas nunca tinha incentivo de ninguém. Então, quando foi em 2024, final de 2024, eu saí de uma instituição que eu trabalhava e eu falei assim, agora eu vou me dedicar ao futebol. Entrou de cabeça? E aí foi Corpo e alma. onde eu fui atrás de algumas pessoas que eu já queria resgatar uma certa memória, né? E então fui atrás da Naldinha, depois eu conversei com o Luizão, na verdade eu queria o Juninho, o filho do Dr. Wallace, né? E aí o Juninho, Ellen, não dá devido ao amador, às vezes vai cair jogo no mesmo horário que o nosso. Então eu fui atrás do Luizão, ele passou o contato do Luizão, conversei com o Luizão, tô fechado com você. E o Luizão trouxe o Ricardo, de preparador físico. E aí foi na onde eu falei, Que é o campeão nossa, hoje, treinador campeão. Exatamente. Eu falei, nossa, isso vai ser muito bom. Que legal, que bacana. Então começamos em 2022, jogamos um campeonato, mas ali parou. E 2025 Voltou entramos com de tudo. cabeça mesmo. E já é recém-formado o time, já é campeão, que foi um sucesso a Taça do Povo, não foi não? Foi um sucesso Foi um a Taça do sucesso. Povo. Eles, antes de entrar mais um pouquinho na Taça do Povo, na história do título que vocês conquistaram na terça-feira, eu estava conversando aqui com o Inácio antes de você chegar, e você mandou uma mensagem para o Inácio, você estava preocupado em falar, estava saindo muito bem,
E eu te vi agitada na terça-feira, você tá calminha. Falei, nossa, transforma a gente, não transforma? Sim. Não tem que ser, tem. Se não entrar, na atmosfera, não tem jeito, né? Exatamente. É isso aí, e eu gosto dessas coisas. Você acha que é possível fazer um campeonato sub-20? Sim. Porém, eu vim escutando. Você Na estava hora que ouvindo, gente. vocês Legal. falaram sub-20, eu apoio o sub-20, mas eu acho que o feminino já é mesclado. Isso, você não foi conversar, você chegou a ouvir a gente, né? Exatamente. Ah, legal. Então Olha lá. eu apostaria Ah, num futebol acima dos 30. que legal. Um minicampo. Pra um Ah, pessoal é mais legal ouvir velho. essa galera que Um joga. master. Legal. Sabe? O pessoal da antiga. Por quê? Eu vou te falar. Mas você acha que consegue? Cara, Você é do mercado, você é da bola. eu falo um pessoal mais velho mesmo. Isso aí. Tipo um master mesmo. Que legal, pô. Consegue arrumar time. A gente pode tentar, né? Ó, Inácio, Pensando E nessa. aí coloca umas 5, 6 meninas só Sub-20, pra só ser pra dar. correria pra elas, entendeu? Entendi. Ó, pensando nessa questão de Mas que master, legal, que legal. o Parque Boa. Brasília vai ser campeão todo ano. Porque se eu Ela tava- falou isso pra defender a bandeira dela, é isso? lógico, se eu tava Aí deu vendo, pra entender, pô. entendeu? Mas dá pra fazer, dá pra Que fazer. legal, pô. Vou dar uma dica, Ela tá na bola, ela sabe onde tem o sub-20, onde pode ser o acima de 30. Na verdade. E você não arrisca mais no gol, não? Podemos tentar. Você jogaria o acima de 30? Sim. Aí. Mas aí eu acho que eu não queria o gol, não. Queria a linha. Quer voltar às origens do seu início. Isso. Mas já no segundo tempo, eu quero chupar o gol, vai. Corre demais a linha, vai. Gente, mas eu falo assim, eu falei de um campeonato mais velho, né? Do Master. Porque, tipo, a Silvinha, não sei se vocês conhecem, que é a irmã do Ezequiel, ela jogou muito tempo. Então, tem aquele pessoal mais velho que às vezes se encontra. Então, quando eu Legal. montei o Parque Brasília, era com as lembranças que eu trazia de lá atrás. Quando meu pai fazia Com a sua tia. festas, com a minha tia. E aí a formiga também vinha. Que legal. Então, sabe, um pessoal mais velho mesmo, entendeu? Pô, que bacana. Você fala- Que boa ideia, fala hein? formiga- Naldinha jogou com a minha... A formiga da seleção. Exatamente, não saía da legal. casa do meu pai ali, do Vila Georgina. Ah, legal. Então, eu tenho muito essa lembrança, por isso que eu falo para trazer um Você campeonato. vai resgatar, né? Isso. Ou fortalecer um presente futuro, né? Exatamente. Boa ideia. Vamos Excelente. pensar nisso aí. Amadurecer, porque o Inácio está aberto e a gente estava aqui conversando, você ouviu a gente? A gente estava querendo. Porque a Taça do Povo foi um sucesso absurdo. Sim. Em visibilidade, em comentários, tudo. Né? E a gente estava aqui conversando, falou, pô, porque não queria isso. Até falei pro Inácio antes de entrar pro ar, na década de 80, a Federação Paulista de Futebol, ela aplicava o torneio início, reunia num dia só todos os participantes. Aí quem tinha mais escanteio ganhava o jogo. E tinha o campeão do torneio início. Muito legal. Eu falei Mas pro era Inácio, tempo de 15-15, né? era 15 só, mas tem que fazer. Se você faz no campo do São José, você faz uma manhã de domingo de campeonato de gol, de pênalti, para apresentar a galera. Sim. Eu acho que é um negócio muito. Não pode, o Inácio não vai parar. E tem que movimentar, tem que entrar nessa onda positiva que está a Taça do Povo hoje, né? Bom, primeiramente, obrigado por ter vindo, viu, Ellen? Eu acho que o Parque Brasília engrandeceu muito o campeonato com a final que vocês participaram. E o que eu quero dizer é que vocês, atletas, jogadoras, enfim, divulguem a Taça do Povo, não só a Campinas, mas para toda a região, para que mais times participem, para que vire na nossa região Uma referência. uma referência de campeonato feminino para que possa expandir pelo país inteiro. Porque tem vários lugares do país que não tem um campeonato como o nosso, como foi feito aqui. E aí eu quero dizer para você que foi tão bom esse campeonato que eu já recebi ligações já de pessoas querendo patrocinar
para que a premiação dobre o ano que vem, ou triplique, né? Não sabe quanto que vai ser ainda, mas eu vou trabalhar para isso, que aí tem que se valorizar. Eu não quero falar mal de nenhum campeonato, mas eu não acho justo campeonato onde as jogadoras não são valorizadas financeiramente, né? Eu acho que o sacrifício é tanto para uma pessoa chegar na final, várias despesas aí, você pagar a jogadora, transporte, pagar alimentação. Ela sabe. Não é fácil, não é fácil. O sapato, então tem que ter uma premiação em dinheiro, eu acho que quem está por trás de campeonatos tem que valorizar isso. E eu tenho certeza que os patrocinadores que estão entendendo isso, fortalecer o futebol feminino. A dificuldade nossa é campo, futebol feminino, viu? A gente está encontrando uma grande dificuldade. Sempre está ocupado pelo masculino e a gente nunca acha a hora certa, o dia certo, que convém para que vocês possam estar, porque, por exemplo, você saiu agora do seu trabalho. Você trabalha de sábado e domingo? Sim, muito ainda. Você entendeu? Olha só, então é muita dificuldade. É complicado. Então, eu gostaria muito que até o poder público estiver nos assistindo, né, que ele abra esse espaço um pouquinho melhor para o futebol feminino ter mais espaço nos campos de futebol da nossa região. Eu penso assim, né? Inácio, o trabalho que você fez do campeonato, sem palavras. Porque o campeonato feminino sem recurso em premiação, não tem como o time se manter. Eu comecei o Parque Brasília com a rescisão do meu serviço. Poxa. E dinheiro no decorrer, e foi tudo investido no Parque Brasília. Olha, isso é amor, né? Sabe? Então, tipo, quando a gente teve a oportunidade o ano passado de entrar na Taça do Povo, nós participamos, mas não finalizamos o campeonato, né? Então, esse ano eu falei, não, é um campeonato que eu quero entrar e quero ir até o final. Então, é importante o recurso. Eu estive com uma técnica de um outro time e elogiou muito o campeonato que você realizou agora da Taça do Povo, e principalmente devido ao recurso. Porque quando, que ajuda, né? Muito, né? Quando tem recurso, e aí a equipe tem a possibilidade de ganhar essa premiação, é o que vai manter em outros campeonatos. Que você cobre as despesas que você teve na competição, né? Exatamente. E sobra um dinheirinho para fazer um churrasquinho ainda. Eu tenho certeza. Não fizeram ainda? Já fizeram? Já fizemos. No mesmo dia? No mesmo dia. Vocês estavam com pressa, hein? E comemorar? Ganhando, Tava com a garganta seca, né? Tava entalado, eu acho. Só uma perguntinha nessa curiosidade. Quantos quilos de carne? Foram 12 quilos de carne. E cerveja? Quantos barrilzinhos? Quantas caixas? Cerveja, teve um colaborador que deu uma caixa, e aí depois ficou por conta das meninas. Aí foi. Infelizmente. Mas, né, pensando no ano que vem se dobrar a premiação. Legal, mas ajuda muito nessa questão, né, de premiação. Porque eu imagino a dificuldade. Você tem que pagar o transporte para a jogadora no domingo. Às vezes ela sai sem tomar café em casa. Aí tem que ter alguma coisinha. O Inácio fez lá no café e pão de queijo. Eu comi 10 pães de queijo. Nunca vi isso lá no campeonato. Lá na Valéria, né? Foi lá no finalzinho da foi no Dia abolição. Internacional das Mulheres que teve jogo. Foi. Então, assim, impressionante. O carinho que ele demonstrou, o respeito. Isso é respeito. Sim. E apresentar... E uma outra situação que eu vejo assim como respeito, o índice técnico foi maravilhoso. Muito, 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 muito elevado. Não teve um problema de briga, não teve nada. Eu falei até um dia pro Inácio, tira a arbitragem, deixa as meninas jogarem que não vai ter problema. Não é bem assim, não. Falei. Ontem eu percebi, na terça-feira eu percebi os negócios lá. Então, assim, então eu vejo assim, e outra, a preocupação do Inácio em buscar uma qualidade de gramado, para não ter problema, porque vocês todas trabalham. Imagina você vai numa diversão, num campo ruim que o gestor do campeonato arruma. Fala, só tinha esse daqui. Jogam aí. É assim que faz. Aí você pega um tapete que foi os campeonatos e um tapete que foi a decisão de terça-feira lá em Sumaré, no Centro Esportivo José Pereira. É maravilhoso. Porque imagina você vai brincar numa segunda-feira, você tem algum problema, uma torção, você não vai no trabalho na segunda-feira, você perde emprego.
Sim. pela sua. Então, essa preocupação do Inácio em ter um piso decente foi fundamental também, que são poucos detalhezinhos que as pessoas de repente não vê, né? Eu vi o Inácio falando quando estava no caminho, né? Que não tem campo devido ao masculino. Então, Inácio, eu vou dar uma dica aqui. Como a Naldinha sempre fala, mulher tem que jogar à noite, não pode jogar debaixo de sol. O Verdade. que você acha? Não, eu acho ótima ideia. Agora, Ele comentou isso já. todos os campos estão com iluminação, né? Sim. Mas Sumaré tem iluminação. E aí vai explorar as regiões, né? Joga. Sim, Não ficar preso só em um campo. A exatamente. gente conversar com os campos que têm iluminação Pô, para legal. também rodar o comércio Você acha nos bairros. Você acha que a noite é adequado? Você acha que ajuda? Eu acredito que dá uma competição boa. sim. Mas aí você não tem rodada de final de semana. Você tem que ter rodada durante a semana à noite, é isso? A pessoa trabalha e depois ela vai jogar. Isso, E no final de semana tá livre. Para trabalhar Pode ou para ser. descansar com a família, é isso? pode ser. É interessante. É uma alternativa legal, porque de repente tem muitas meninas que falavam, mas eu não posso entrar no seu time, porque eu trabalho no final de semana, ou eu trabalho durante a semana, e no final de semana eu tenho que estar com meu filho, ou eu tenho que cuidar da minha mãe. Aí não Sim. pode. E de repente, essa questão de você ter jogos de terça a quinta, porque sexta-feira você pode ter, mas depois você estica o happy hour. Mas é legal esse lance, é uma ideia bacana. É bom, Inácio, a gente ouvir quem joga. Sim, sim. Eu sim. falo sempre isso, que é fundamental. Todos os dirigentes de futebol do Brasil deveriam, na minha opinião, antes de começar qualquer campeonato, chamar os líderes das torcidas. Vem cá, vamos aqui na minha sala. É o seguinte, olha, eu vou montar esse time aqui e meu treinador é esse daqui. O que vocês acham? Oh, bacana, vou tá fraco. Então tá fraco, eu não tenho dinheiro. Então vocês vão apoiar o meu time. Sim. Prestação de serviço. Né? E você ouvindo, já deu uma dica maravilhosa. À noite. À noite não tem jogo de futebol masculino. Não tem como a prefeitura dizer, eu não posso te dar o campo. Aí ele pode falar assim, mas vai gastar energia. Eu pago imposto, pô. É isso Você mesmo. tem como driblar. Boa, gostei. Tá bom. Ellen, vocês levaram uma taça itinerante, né? Sim. Você entendeu o recado da taça ou não? Entendi, mas eu espero deixar ali no Parque Brasil. Você nem vai lembrar na outra final, né? Se chegar, né? A gente acredita que ali também vai ser um suplemento para vocês. A gente quer fazer dessa taça um fundo, né? Sim. Para quem for campeão 3 vezes, levar o dinheiro investido que vai estar nessa taça aí. Então a ideia é que no próximo campeonato Taça do Povo, se vocês vão entregar a taça no início do campeonato, ela vai ficar guardada na sede do Cidinho, lá da liga dele, até o término do campeonato. Ganhou 3 vezes, é sua taça e vai ter um prêmio lá, pode ter certeza. Né? Ó, já pode preparar a carne lá daqui 2 anos. 2 anos. Então, Mas você acha que as equipes que foram concorrentes do Parque Brasil esse ano e as equipes que ficaram de olho no campeonato e vão entrar no ano que vem, você acha que vão deixar vocês no mole para ganhar o campeonato? Não vai nada. Não. cada ano que passa, os times vão se aperfeiçoando. Exatamente. Eu jamais ia imaginar, estou sendo sincero, estou sendo bem transparente. Mas você falou que pela experiência poderia ter a vantagem para que o Brasil para a final, Eu falei. no programa antes da final. Eu Falou. falei assim, ó, o Parque Brasília tem meninas experientes. É isso aí. Que sabem parar na hora certa, brigar na hora certa, no tempo certo e ganhar tempo na hora certa. É isso aí. Então isso conta muito, né? É diferente de um time hoje que tem lá 10 jogadoras que abaixo de 15 anos, 18 anos, que não tem experiência como vocês têm. Eu conheço as duas meninas zagueiras lá, acho que elas entraram na segunda etapa, tem uma experiência enorme. A Patrícia e a Priscila. E a Priscila jogaram Sim. no São José, né? Conheço como é que chama? Meu Deus do céu, fugiu o nome agora. Maiara. A Maiara também jogou no São José, essa é uma experiência enorme. Sim. Né? Então, assim, foi o que eu falei. Eu falei aqui, ó, umas 2 rodadas atrás, ó, o Leme pode ter a técnica que for. Em termos de E o time futebol. organizado taticamente. Mas a experiência O conta Fabinho muito. mandou bem ali, E né? sabe quem que sempre falou isso? Que falou assim, ó, desde o início do campeonato, falou assim, ó, o cara tem experiência, o Lamparina. Você conhece ele, né? Ele me viu lá Mandar no... um abraço pra ele. O Lamparina falou assim, ó, o time do Parque Brasília tem experiência. Sim. Vai dar trabalho.
E chegou na final. Ele, na hora que eu cheguei lá, toda agitada, Você tava. Nossa, hoje é uma outra Ellen. É. Eu queria ver, sabe quem? A Naldinha hoje também. Pena que eu não ver. Porque... Outra agitada. Outra Aliás, agitada. vocês vão mais agitada que o Ricardo. O Ricardo é mais tranquilão. Você sabia que a Naldinha, Não? Ellen, Não acho, não. no início do Mas tem que ser assim, no tem que entrar início no do clima. projeto Taça do Povo, a Naldinha ela visitou um cliente meu lá na CPQD, que era o cara que ia investir no futebol feminino aqui em Campinas, né? E lá eles produzem esse equipamento que os jogadores colocam aqui atrás. O GPS. Isso, eles produzem isso lá. E eles estão produzindo um agora e querem vender para todos os times do Brasil. E aí eles iam usar a gente como laboratório, e em contrapartida eles iam patrocinar toda essa história, né? Mas enfim, depois não deu certo, porque aí começou a entrar umas questões de documentação e nenhum time de Campinas tem uma documentação adequada para fazer esse tipo de trabalho. Inclusive, eu me dispus a falar com alguns times, aquele time que não tem um estatuto, que não tem um CNPJ, etc, para tentar se ajudar, né? Enfim, porque tem que se preparar. O Parque Brasília tem um estatuto hoje do feminino? feminino ainda não. Então, vocês têm que se preparar com o estatuto para que grandes negócios vai começar a aparecer. E se tornar uma ONG, onde você pode ter recurso também. Exatamente. Tem um lance da lei fiscal, É. de incentivo fiscal, que você abate até 2% do imposto de renda. Isso Que vai é revertido ao benefício esporte. para vocês, ao Isso. esporte. Então, É um assim, negócio muito legal. vale a pena vocês pensar nisso, já É. começa a trabalhar isso, porque 2027 a Copa do Mundo está aí, feminino, Que, aliás, fala depois, eu vou contar aqui uma novidade. e a gente sabe as necessidades que tem os clubes paulistas, principalmente paulistas, de não ter jogadoras para isso. Já que tocou a questão da Copa do Mundo Feminina no Brasil ano que vem, o portal Futebol Interior, com a Rádio Futebol Interior, com o nosso Instagram, que hoje bateu 18 milhões. Visualizações. 18 milhões. O nosso time está em Itu hoje para o jogo Ituano e Ferroviária pela Série A2, já é semifinal. Nós estaremos com um profissional, um jornalista nosso e um fotógrafo nosso na Copa do Mundo nos Estados Unidos. Embarcam dia 8 de junho. É nosso, do Futebol Interior. E nós iremos cobrir a Copa do Mundo ano que vem, com uma repórter. Feminino? Que é a Luísa, que hoje comanda o nosso Instagram, que faz sucesso absurdo. Legal. Tivemos um vídeo do Neymar que bateu E falando nisso, mais de 300 ela ficou me milhões. devendo uma visita, hein? Porque ela ficou de lá na final e não foi. Não foi. Mas Mas tá bom. a Luísa estava na Javari, no jogo do Juventus. Entendi. Nossa parceria que nós temos com a Rivalo.bet.br, Rivalo, que é nossa parceiraça aqui também, é muito importante. Vamos embora, ô Inácio? Mas vai ficar deixar saudades. Deixa, aqui, eu queria perguntar para ela e para Pois deixar não. um recado, né? Hoje, qual é a maior necessidade, Ellen, de vocês em campo? O que falta? Hoje. O que você acha assim, pô, isso prejudica muito a gente, que somos mulheres e estamos ali dentro do campo e está faltando alguma coisa para nós? Isso eu falo geral, para todos os times. Então, você tem ideia hoje o que o poder público poderia estar fazendo para que possa melhorar no dia de jogo seu ali no campo de futebol? Sim, falando de poder público, eles deveriam procurar investir mais no esporte, né? Principalmente no campeonato feminino. E aí, eles dando esse incentivo, eu acho que cada time vai conseguir ter uma estrutura melhor. Falta estrutura, falta material, falta um pouco de estrutura para o feminino. Um pouco mais de espaço também em praça esportiva, poder Sim. treinar, para poder jogar. E esse lance da noite aí é uma tacada. Falando nisso, não pode deixar de falar, Marcondes, dos banheiros Sim. e dos Exatamente. vestiários femininos, hein? Exatamente. A história, quando eu falei aqui do lance do incentivo fiscal, não adianta chegar uma secretaria e levar um projeto de R$1 milhão para reformar o São Bernardo, um exemplo. Se você levar para um deputado, nós temos alguns deputados federais em Campinas que estão já
tanto na Assembleia como na Câmara dos Deputados, alguns mandatos, e são referências na cidade de Campinas. Se você levar para um deputado o projeto do banheiro / vestiário feminino, vai custar R$100 mil, ele consegue isso na hora. Exatamente. Ele não consegue 1 milhão. Mas se ele fragmentar o projeto dele dentro do estádio, eu quero 2 banheiros femininos que eu preciso, consegue. Eu quero uma iluminação que custa 500. Ele consegue, mas 1 milhão ele não vai conseguir. E se ele fragmentar, ele consegue os vestiários. Então, vamos embora para essa campanha. Vamos deixar esse recado aí, vamos insistir nisso, né? Porque tá uma vergonha. Não tem espaço as meninas. Exatamente, que os campos não têm um banheiro reservado e um vestiário reservado para o futebol feminino. E é tão fácil. O departamento comercial da prefeitura faça a questão das empresas parceiras, dá o benefício do IPTU. Exatamente. Você constrói aqui, em contrapartida você vai ter esse benefício aqui dentro da lei. Tá tudo certo. É isso, Roberto. Parabéns, viu, Inácio? Eu quero te agradecer, viu? E parabéns pela conquista aí, Manda um abraço pro pessoal do Parque Brasília, manda um abraço pra Naldinha. Eu conheço ela. Mas Vila Churrasco não convidou nós, mano. Sacanagem isso. Mas vamos preparar uma festa logo aí, se Deus quiser. Vambora. Tá bom? Roberto, Inácio, muito obrigado e parabéns mais uma vez, de coração, pela parceria e pela coragem que teve em realizar um grande campeonato que foi essa Taça do Povo Feminino Transite Brasil. Ellen, muito obrigado pela participação aqui. Mande um abraço pro papai, tive a oportunidade de conversar com ele lá um pouco. Acompanhei o papai no futebol, que eu era repórter de campo quando ele estava atuando. E parabéns mais uma vez. Leve um abraço para toda a comunidade, para todas as pessoas, para todos os moradores, para toda a equipe do Parque Brasília, que ganhou de Leme por 2-1 com Carolzinha e Bailarina, que foram as heróis, né? Assim, marcaram os gols, mas todo mundo é herói pela maneira e pela estrutura que vocês apresentaram nessa final, tá bom? Muito obrigada. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, Ellen. Tchau, Inácio. Felipe, vambora, Filipão. Felipe Marcos, vamos embora. Vou fazer uma promessa, ele vai deixar o cabelo crescer até 2030. Já encerrou? Ele quer casar. Tchau. Já encerrou, né? Obrigado. Você ouviu Meio Campo FI.